Robôs que odeiam a humanidade. Afinal, isso está mais para um fato ou para a ficção? Precisamos da sua opinião aqui nos comentários, até porque desde os tempos mais primórdios do cinema, acompanhamos esse tipo de indagação. Alguns robôs reforçaram clichês malignos ao longo do tempo, outros realmente inovaram naquilo que se propuseram a fazer, e outros surgiram como uma sátira referente a tudo o que já foi produzido. Agora faça as contas e diga quantos filmes de robôs amigáveis você consegue lembrar agora, e para cada um deles vou te mostrar pelo menos 3 filmes em que os robôs almejam eliminar a raça humana. A amizade entre raças robóticas e a nossa é tipo aquela amizade entre Batman e Coringa. Mas como será que tudo isso começou? Nesse sentido, temos em mãos o filme Metrópolis, de 1927, onde parece que existe um consenso em relação sobre esse filme ser o primeiro filme de ficção científica a apresentar um robô que causa um caos generalizado. Inclusive, caso você não tenha assistido nada da sétima arte em relação a essa fase do cinema mudo e quando tudo era preto e branco, Metrópolis é um grande filme para tentar começar. Mas sobre humanos e robôs nos filmes, a grande verdade mesmo é que tudo isso aconteceu porque humanos têm uma capacidade imensa de antropomorfizar objetos. Espadas possuem personalidade, navios e aviões possuem nomes e seus pilotos e motoristas os tratam como mais que simples máquinas. Em Harry Potter, o chapéu seletor é antropomorfizado. Em Cinderela, quase todos os objetos ganham vida, e ainda no épico Senhor dos Anéis, o anel personifica uma poderosa entidade. E com o nosso filme que vamos tratar aqui nesse vídeo, ou seja, o filme Megan, de 2022, a história se repete mais uma vez, o que não torna o filme ruim de maneira alguma. E como se não fosse o suficiente, ainda no próprio trailer, é possível ter um pequeno vislumbre sobre como seria misturar elementos que remetem à inteligência artificial, elementos do terror clássico e ainda por cima encaixar tudo isso com a temática de uma boneca que aparentemente tem vida própria e sem nenhuma influência sobrenatural. Inclusive há quem diga e afirme que essa história é praticamente uma versão feminina e modernizada do clássico e perturbador boneco Chuck, de 1988. Porém, contudo, entretanto, também gosto de pensar que Megan é aquela versão bizarra da Barbie que surgiu de alguma creepypasta em algum canto obscuro da internet. Mas a parte principal que muda é que agora temos passando do terror clássico para o terror mais tecnológico, onde o brinquedo deixa de ter um espírito de um psicopata para ter uma inteligência artificial com vontade mais própria. No filme, Megan foi programada para instruir e proteger Cade em todas as situações, e a regra é clara: Megan precisa proteger emocionalmente e fisicamente, e aparentemente custe o que custar. A jovem Cade forma um vínculo imediato e intenso com Megan, e o robô é capaz de antecipar assim todas as suas necessidades conforme o tempo vai passando. Mas Megan aprende com as pessoas ao seu redor e logo também se torna um tipo de reflexo mais hediondo da humanidade, captando rancor e violência com a mesma facilidade com que aprendeu compaixão e empatia. A parte infeliz e que gera todos os problemas da história é que provavelmente esqueceram de colocar na programação dessa boneca a primeira e segunda leis da robótica formuladas por Isaac Asimov, que dizem: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal, e os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Outro ponto para entender esse filme seria comparar rapidamente e perceber que a representação de sociedades em filmes mais antigos, em geral, mostram um futuro distante na maioria das vezes. E claro, é muito satisfatório assistir a um filme antigo onde vemos a tentativa de retratar como seria uma sociedade altamente tecnológica do futuro. Metrópolis, citado lá no comecinho, faz muito bem isso. Blade Runner, citado em outro vídeo, também. E já o filme Matrix exagera um pouco, sim, mas, novamente,
isso não diminui nem um pouco no valor da obra. Algumas vezes vemos acertos, outras vezes vemos erros. Contudo, o filme Megan parece preocupadamente contemporâneo. Parece que a compra de uma boneca daquele estilo não foge muito de nossa realidade. Inclusive, a impressão que fica é a mesma sensação de assistir algum episódio de Black Mirror, tirando a última temporada, é claro. Megan não é o primeiro filme e nem será o último filme a relacionar a tecnologia e o terror. Outro fato é que toda a história também é bem construída e tem uma razão de existir, que torna a experiência de assistir o filme muito melhor. A ficção científica tem um papel importante nesse sentido quando o tema é inovação e evolução tecnológica também. No entanto, ela também é especialista por colocar em contexto os eventuais desastres que podem surgir dessa relação. Assim, continua a tendência da ficção científica por robôs assassinos. Desta vez sob o disfarce de um robô superprotetor movido por uma IA chamada Model 3 Generate Android. A junção dessas palavras em inglês resultaria no nome Megan. Embora concebido com boas intenções, ser amigo íntimo e protetor de uma jovem que recentemente perdeu os pais, o programa Megan leva o comando protetor a um grau um tanto quanto elevado demais da conta. Isso torna o filme também uma mistura de ação e ficção, não tão inovador, mas que ainda se foca nos perigos e consequências ruins de uma inteligência artificial que saiu do controle. Esse filme também fará você pensar sobre o cenário atual dos pais das crianças do século XXI, que estão se tornando praticamente, e não generalizando também, um tanto quanto viciados em tecnologia e sem habilidades básicas para lidar com algumas situações básicas também. A ideia de um robô realista projetado para entreter e também orientar crianças poderia ter parecido estranha há 2 décadas, mas no contexto atual de dispositivos mais inteligentes e na ampla dependência dos iPads e afins que fariam então o papel de babás eletrônicas, a presença de um companheiro robô que não só brinque com as crianças, mas também as guie, parece então surpreendentemente plausível. A produção lança um olhar crítico sobre a nossa crescente dependência tecnológica também, assim como nos convida a refletir sobre o que o futuro nos reserva nesse sentido. Inclusive, outro ponto que vale ressaltar por aqui é que o filme funciona porque a própria Megan é brilhantemente realizada através de uma combinação de animatrônicos e CGI. Seus movimentos são muito próximos dos humanos e ainda assim parecem estranhos o suficiente. Felizmente, a IA ainda não se desenvolveu com a robótica a ponto de fazer representações e entretenimento como Megan serem uma realidade, mas podemos não estar muitas décadas longe de alcançar tal feito. Sem maiores spoilers, para não estragar a experiência de quem não assistiu ainda, podemos falar que, embora o conceito de um robô que ganha consciência para dominar o mundo tenha acontecido várias vezes, Megan assume uma atitude diferente de outros filmes, até porque o único propósito dessa boneca não é dominar o mundo, mas simplesmente completar aquilo que ela foi programada para fazer, ou seja, a tarefa de proteger Cade, custe o que custar. Megan é um filme muito divertido. Ele combina terror e comédia muito bem e é definitivamente mais engraçado do que assustador em alguns momentos. Em outras palavras, esse filme acabou sendo uma surpresa agradável para um fã de terror, ficção científica e também com leves toques humorísticos. Valeu!